Bem, senhores, vamos a mais nossos vídeos de revisão sobre a parte da trigonometria. E neste, nós veremos a trigonometria 2, nosso vídeo número 2, para nossos alunos que estão com dificuldade. Bom, vamos iniciar esse vídeo com a questão comentada. Usando o triângulo equilátero de lado L, determinar as razões trigonométricas do seno 30, seno, cosseno e a tangente de 30, e bem como o seno e o cosseno e a tangente de 60 graus. Senhores, vamos aqui fazer da seguinte forma. Recorrendo aqui um triângulo equilátero, que possui como característica 3 ângulos congruentes ou iguais, e bem como seus 3 lados, se os ângulos internos são congruentes, eles valem individualmente 60 graus para justamente satisfazer a condição da soma dos ângulos internos de um triângulo que é 180 graus. Bem, senhores, em relação a esse nosso triângulo ABC, para chegarmos ao pedido do problema, vamos aqui baixar a altura, digamos, relativa a esse vértice C, chegando aqui no lado oposto, o lado AB, em um ponto H. Bem, gente, vamos trabalhar com esse triângulo relativo a essa altura CH. Para ficar melhor da gente trabalhar, vamos supor a condição à direita aqui, no caso, o triângulo, vamos trabalhar com o triângulo retângulo CHB. Esse que está sombreado de verde. Bom, gente, então, vamos aqui trabalhar com as condições do seno, cosseno e tangente de 30 graus em primeiro lugar. Ou seja, no triângulo ABC, CHB, melhor dizendo, CHB, que trata-se de um triângulo retângulo, partindo para a condição do seno de 30 graus. E aqui, senhores, as definições que vimos em aula passada. Seno cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente cateto oposto sobre o cateto adjacente. Que podemos siglar o seno, cosseno e a tangente pelo SOCATOA. Seno cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, daqui para frente, vamos trabalhar apenas com essas siglas, essas 3 siglas, para justamente representar o seno, cosseno e tangente. Então, é o SOCATOA. Bom, então, se vamos partir para o seno, vamos usar o SO, ou seja, seno cateto oposto sobre a hipotenusa. Se vamos trabalhar com 30 graus, em relação ao nosso triângulo, repetimos CHB, seno de 30, cateto oposto, que é o L sobre 2, vimos em aula passada que esse ponto H funciona como médio do lado AB. Se o lado todo é L, a metade é o L sobre 2. Então, repetimos o seno cateto oposto, L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L. Ok? Bom, vamos trabalhar com essa fração. Dividir frações, senhores. Vamos conservar o numerador, que é o L sobre 2, e multiplicar pelo inverso do L. O inverso do denominador vai ficando, então, 1 sobre L. Então, repetimos L sobre 2 vezes a inversão do denominador. Bem, senhores, aqui dá para a gente cancelar o L com L, né? Fica, então, quem? 1 meio, ou 1 sobre 2, é, então, o valor do seno de 30 graus. Então, o seno, nós já chegamos lá. Não podemos esquecer, seno de 30 graus, sempre que for preciso, trabalhamos com o seu valor numérico, 1 meio. E aqui está como você faz uma pequena demonstração a respeito desse valor. Bem, gente, mas vamos aqui, daqui para frente, preencher essa nossa tabela. Já chegamos ao seno de 30 graus, que é o meio. Precisamos chegar mais a esses 8 valores. Bom, então vamos aqui ao cosseno de 30 graus. Para chegarmos ao cosseno, na aula passada, nós vimos que a altura de um triângulo equilátero, ele equivale a L raiz quadrada a 3 sobre 2. Vocês se lembram? Então, é um detalhezinho que você não pode esquecer. A altura do triângulo equilátero em relação ao seu lado é L raiz quadrada do 3 dividido sobre o 2. Bom,
Continuamos a trabalhar com o triângulo CHB. Então, gente, vamos partir para o cosseno. Quem é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Em relação ao nosso triângulo CHB, o cateto adjacente a 30 graus é justamente a altura, que é o L raiz quadrada 3 sobre 2. Então, vai ficando cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o L. Senhores, mais uma vez, vamos conservar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Ou seja, ficamos com L raiz quadrada 3 sobre 2 vezes o inverso do L é 1 sobre L. Senhores, podemos aqui cancelar o L e ficamos a depender de quem? Raiz quadrada 3 vezes 1 é a raiz quadrada do 3, dividido por 2. Já que cancelamos o L, ficamos, ou podemos dizer que o valor numérico do cosseno de 30 graus, raiz quadrada 3 sobre 2. Então, senhores, é outro valorzinho que vem para a nossa tabela. Cosseno de 30 graus, raiz quadrada 3 sobre 2. Bom, vamos em busca da tangente. Quem é a tangente de um arco, ou melhor, de um ângulo? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. No nosso problema, tangente do 30, cateto oposto é o L sobre 2, cateto adjacente é a altura, L raiz quadrada 3 sobre 2. Senhores, novamente, vamos conservar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Divisãozinha aqui das frações, dessa fração, ficamos com L sobre 2 vezes 2 sobre L raiz quadrada 3. Aí, gente, o que se pode fazer aqui nessa multiplicação dessas duas frações? Dá para a gente cancelar o L, ó, e cancelar o 2. Vai ficando, então, 1 sobre a raiz quadrada 3. Ora, o que vamos fazer nessa fração, senhores? Precisamos racionalizá-la. Quem é o fator racionalizante? É a própria raiz quadrada 3. Multiplicamos o numerador e o denominador por isso. Então, senhores, podemos então citar que a tangente de 30 graus fica 1 vezes a raiz quadrada 3 é a raiz quadrada 3 sobre raiz quadrada do 3 vezes a raiz quadrada do 3 da raiz quadrada do 9, que extraído, ou extraída a sua raiz, dá 3. Então, tangente de 30 graus, não podemos esquecer daqui para frente, é a raiz quadrada 3 sobre 3. Então, é outro valorzinho que vem para a nossa tabela. Bem, gente, então aí fechamos os valores de seno, cosseno e tangente de 30 graus. Mas vamos à condição do 60. Utilizando o mesmo triângulo, tá? O CHB, vamos agora trabalhar com esse cara aqui, 60 graus. No mesmo triângulo, seno do 60. Seno, não podemos esquecer, cateto oposto sobre a hipotenusa. Relativo a 60 graus, cateto oposto, ó, é a altura, L raiz quadrada 3 por 2. A hipotenusa é o nosso L. Senhores, aí já fizemos uma vezinha, vamos aqui de novo. Conservamos o numerador, multiplicamos pela inversão, fica quem, ó? Cancelamento L, fica raiz quadrada do 3, quadrada do 3 vezes 1, sobre o 2. E aí, então, senhores, é o seno dos 60 graus, raiz quadrada 3 sobre 2. Você verifica que é o mesmo cosseno 30, motivo 30 e 60, são ditos ângulos complementares, ou seja, a soma entre eles equivale a um ângulo reto, ou então o ângulo de 90 graus. Bom, mas vamos aqui à tangente do 60. Quem é a tangente nesse nosso triângulo, senhores? Definição da tangente, cateto oposto sobre o adjacente, a 60 graus. No nosso triângulo CHB, oposto a 60 é a altura, L raiz quadrada 3 por 2, adjacente, cateto adjacente, é a metade do L. Então, assim ficamos, dividir essa fração, vamos conservar o numerador e multiplicar pela inversão do denominador. Senhores, simplificamos o L, simplificamos o 2. Quem fica apenas, gente? A raiz quadrada do 3, que é, no caso, a tangente dos 60 graus. É outro valorzinho que vem para a nossa tabela.
Então, tangente de 60 graus é raiz quadrada 3. Vamos em busca, nesse quadro, do cosseno de 60. Definição do cosseno, não podemos esquecer. Cosseno de um ângulo sempre é o cateto adjacente, ó, 60 graus é o L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é o L. Então, vamos usar L sobre o 2 dividido por L. Para chegarmos à resolução da fração, vamos continuar com L sobre 2 e inverter o L. Senhores, simplificação de L por L, ficamos com 1/2 o valor do cosseno de 60 graus. Então, fechamos aqui a coluna do 60, né? Então, você verifica, ó, seno do 30 é o mesmo cosseno do 60, porque eles são arcos complementares. Bom, gente, mas vamos agora às razões trigonométricas fundamentais, né, que precisamos conhecer e guardar. Seno, cosseno e tangente 45. Para isso, nós vamos aqui recorrer a uma figura geométrica bastante conhecida nossa, que é um quadrado. Vamos considerá-lo de lado L e vamos passar ou traçar uma diagonal aqui, digamos a diagonal AC desse quadrado. Senhores, nós vamos trabalhar a princípio com o triângulo retângulo ABC. Nesse triângulo retângulo, nós vimos em aula passada que a sua diagonal, a diagonal de um quadrado, é dada por L vezes a raiz quadrada 2. Então, gente, para chegarmos às razões trigonométricas do 45, recorremos ao quadrado, com um dos lados, seus lados, digamos, formando aqui o triângulo ABC, né? Metade aqui, no caso, de uma diagonalização do nosso quadrado. Bom, trabalhando então com o triângulo retângulo ABC, vamos em busca do seno, cosseno e tangente desse 45 graus. Porque se isso aqui é 90 graus, a diagonal funciona como uma bissetriz do ângulo de 90 graus. Se é bissetriz, cada um deles vai valer 45. Então, gente, trabalhando com o nosso 45, vai ficando então o princípio do seno. Seno de um arco, de um ângulo, é cateto oposto sobre a hipotenusa. No nosso triângulo, relativo a 45, cateto oposto é L, a hipotenusa é o L raiz quadrada 2. Ou seja, senhores, vamos aqui ter condições de simplificar esse L por esse L e vamos racionalizar a fração, né? Fração racionalizada vai ficando, ó, aqui, ó, vamos cancelar, repetimos o L, vai ficando 1 vezes raiz quadrada do 2 da raiz quadrada do 2, raiz quadrada do 2 vezes a raiz quadrada do 2 da raiz quadrada do 4, que é exata, né? Ou seja, podemos trabalhar com seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Bem, gente, o cosseno é praticamente um repeteco, uma repetição. Cosseno do 45, cosseno é cateto adjacente, que é o L, sobre a hipotenusa, ó, L raiz quadrada do 2. É o mesmo processo que ficamos acima, ou fizemos acima. L sobre L raiz quadrada 2. Então, gente, mais uma vez aí, fazendo os mesmos cálculos, nós chegamos ao cosseno de 45, também valendo raiz quadrada 2 sobre 2, porque o complementar do 45 graus é o próprio 45. Então, seno e o cosseno de 45 possuem ambos os mesmos valores, ou seja, são iguais. Bom, mas vamos à tangente de 45. Tangente de um ângulo agudo no triângulo retângulo é o cateto oposto, nosso caso é L, sobre o adjacente, que também é L. Então, gente, ficamos a depender de L dividido por L. Com exceção do zero, qualquer valor dividido por ele mesmo vai chegar a quanto? A 1. É o valor, então, senhores, da tangente de 45 graus. Ou seja, completando aqui a nossa tabela, seno de 45 é raiz quadrada 2 sobre 2. Cosseno de 45 é o mesmo valor. São iguais. E a tangente de 45, senhores, é igual a 1. Bem, gente, esses 9 valores
são de fundamental importância para muitos e muitos problemas no estudo de várias geometrias, plano, espacial, própria trigonometria e assim por diante. Bom, então nós deixamos aqui uma apresentação para você guardá-la, né? Justamente o seno, cosseno e o tangente dos ângulos 30, 45 e 60 graus. Ok? Bom, vamos aqui a alguns problemas. O primeiro deles, o mais simples possível. Calcular x e y nesse triângulo retângulo abaixo. Ele cita que temos um ângulo agudo valendo 30 graus e em relação aos demais valores. O que tem em relação a esse 30, senhores? O x, na nossa construção, no nosso triângulo, funciona como cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Por sua vez, o y, gente, se ele está formando o ângulo, o x e o y formam o ângulo do 90 graus, ele também é um cateto, só que está ao lado do 30 graus, é considerado denominado cateto adjacente. E, por sua vez, o 10 é a hipotenusa, né, desse nosso triângulo, é o lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Bem, gente, mas o pedido do problema são os valores de x e de y. Então, o que você faz? Vamos aqui, então, lembrar mais uma vez o socator, né? Em relação a 30 graus, nós podemos dizer que o x, ó, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o adjacente. Então, nós podemos usar quem, ó? O seno de 30, né, gente? Seno de 30 graus nesse triângulo, cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é o 10. Ok? Justamente conforme o socator aqui. Então, seno de 30, aí você já deve saber, né? Seno de 30, a tabelinha aqui por enquanto, ó. Seno de 30 é o meio. Então, vamos usar no lugar dele o valor, seu valor, que é o meio. Então, vai ficando como o meio é igual, repetimos, o x sobre 10. Bem, gente, eliminamos a função trigonométrica, a razão trigonométrica, e chegamos, então, à equaçãozinha do primeiro grau para o cálculo do x. Uma das maneiras, vamos cruzar, né? Ficamos a depender, então, de 2x, 1 vezes 10 é o 10. Se 2x é 10, senhores, dividindo essa equação por 2, chegamos, então, ao valor de x, que é um dos pedidos do problema, valendo 5. Bem, gente, vamos ao y. Para o y é cateto adjacente. Se é cateto adjacente, senhores, a razão trigonométrica que envolve cateto adjacente é o cosseno e a tangente. Mas aqui está bem prático a gente usar o cosseno, né? Temos o valor da hipotenusa, então vamos usar a tangente, a cosseno. Cosseno de 30 é, no caso, cateto adjacente, que é o y, sobre o 10. Ora, novamente, hein? Quem é cosseno de 30 graus? Você tem que guardar, ó. É a raiz quadrada de 3 sobre 2. Os problemas não fornecem esses valores. Bom, cosseno de 30 é a raiz quadrada 3 sobre 2, continua igual ao valor, à fração y sobre 10. Bom, senhores, aqui vamos isolar y, ou seja, podemos dizer que ficamos com 2y igual a 10 raiz quadrada 3, que dividindo essa igualdade por 2, ou então se o 2 vem dividindo, né? Podemos dizer que o y é quem? 5 raiz quadrada 3. Então, senhores, aí um problema de uma aplicação bem simples sobre as razões trigonométricas denominadas de especiais, que é 30, 45 e 60 graus. Bom, vamos aqui a um pequeno probleminha. Temos essa ilustração abaixo, que nada mais, nada menos, trata-se de uma rampa que está a formar um ângulo de 20 graus na condição horizontal, né? A rampa está formando um ângulo de 20 graus e ela possui uma altura, ó, nessa vertical, de 3 metros. Ele está interessado que você determine o comprimento dessa rampa. E você verificando bem, ó, nesta rampa, essa estrutura, formamos um triângulo retângulo. Ele fornece os valores de seno, cosseno e tangente de 20 graus, porque, senhores, o 20 graus não é considerado um ângulo especial. Então,
De uma maneira geral, quando os ângulos que trabalhamos são diferentes de 30, 45, 60, eles fornecem, ou seja, a banca examinadora do concurso, do curso, fornece os valores. Bom, mas então vamos ao problema. Nós temos que determinar o comprimento dessa rampa, né? Então você aqui vai imaginar o que, ó? O que é que se tem, né? Ó, é bom sempre você construir uma figurazinha auxiliar que você cai numa condição, uma visão bem prática de você visualizar o problema, que é o comprimento dessa rampa. Olha, gente, nós temos quem? O ângulo de 20, em relação a esse 20, nós temos no nosso triângulo retângulo o cateto oposto a ele, e ele está interessado em quem? No comprimento da rampa, que nada mais, nada menos é a hipotenusa. Aí você imagina qual é a relação trigonométrica que envolve cateto oposto e a hipotenusa. É o seno, né, gente? O seno envolve o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nós vamos precisar, naquela tabela fornecida, usar o seno de 20 graus, que ele cita para você trabalhar como 0,342. Então, aplicando o seno nessa nossa figura, nesse nosso triângulo, seno cateto oposto, que é o 3, sobre a rampa, comprimento da rampa, que é a hipotenusa. Usando o valor 0,343 para o seno, repetimos o 3 sobre R. Bem, gente, vamos isolar a batalha agora por esse R. Vamos cruzar, né? Ficamos aqui com R, ou 0,342 vezes R, igual a 3. Isolando o R, vamos trazer esse valor agora dividindo o 3. Ou seja, isolamento do R fica-se 3 dividido por 0,342. Aí, gente, fazendo essa continha aqui, né? Você vai encontrar que o comprimento da rampa, o nosso R, né? Que é o pedido, vai ficando aí valendo 8,77 metros. Bom, gente, aí então um problema que não envolve as relações especiais. Comprimento da rampa, então, 8,77 metros. Bom, gente, vamos a um outro. Agora voltamos aqui para as especiais. Uma pessoa encontra-se em um ponto A localizado na base de um prédio conforme essa figura abaixo. A pessoa localiza-se bem aqui no pé desse prédio. Se ela caminhar 120 metros em linha reta, chegará a um ponto B. Então ela vai se deslocar em linha reta 120 metros até esse ponto B, de onde poderá ver o topo do prédio sobre um ângulo de 60 graus. Então, quando ele chegar, essa pessoa chegar aqui nesse B, se ela olhar o topo do prédio, ela vai ter essa condição de visualizar sobre um ângulo de 60 graus. Tudo bem. Agora vem o problema. Quantos metros ela deve se afastar do ponto A, andando em linha reta no sentido de AB, para que possa enxergar o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus. Então, senhores, essa pessoa vai continuar andando aqui de A para B, passa por B, e ela vai chegar a um ponto que vai visualizar o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus. O que ele pede é quanto esse afastamento de A a esse ponto para visualizar o topo sobre um ângulo de 30 graus. Bom, na tentativa aqui de ajudar um pouco, vamos supor que temos aqui uma figura auxiliar. Então, nós temos o A, o deslocamento até, vamos chamar esse ponto de D, né? Que é justamente o problema, né? Que ele pede o afastamento de A até esse ponto. Bom, gente, como nós vamos chegar a esse afastamento? Você verifica o seguinte, o ângulo de visão do D ao topo do prédio deve ser de 30 graus. Agora, se você partir logo para o problema, usando o triângulo retângulo DAC, você vai ficar meio complicado, porque você não tem esse valor do afastamento de AD, que é justamente o problema, e também não temos dados do problema da altura do prédio. Vamos aqui, por sinal, chamar de H. Então, o que é que você faz nesse tipo de problema?
começa com um triângulo menor. No nosso caso, vamos trabalhar com o triângulo retângulo ABC. Né? Esse triângulo menor, que aqui nós temos, quem dele temos o ângulo agudo, que é 60, temos o cateto adjacente ao 60, que é 120, que é o primeiro afastamento, digamos assim, e não temos a altura, mas por essa razão 60, ou empregando o ângulo de 60 graus, dá para a gente chegar a esse H. Como? Usando quem, gente? A tangente, né? Tangente de 60, cateto oposto sobre o adjacente. Tangente 60, nós temos que já saber, né? Ela equivale a raiz quadrada a 3. Continua H sobre 120. Bem, gente, vamos determinar o H. Ou seja, para determinarmos o H, a altura do prédio, vamos só cruzar isso aqui, ó. Ficamos isolamento H igual a 120 vezes a raiz quadrada a 3. É o nosso H. Ou então, você querendo aproximar um pouquinho, trabalhando com a raiz quadrada a 3 sendo 1,7, podemos dizer que a aproximação da altura desse nosso prédio é 204 metros. Tudo bem. Mas a nossa meta não é esse H, e sim esse X. Agora sim, né, gente? Vamos usar o triângulo maior, ou seja, vamos usar o triângulo DAC para chegarmos ao afastamento do A até o D, que é o pedido do problema. Para isso, vamos usar quem? Ó? Temos que, no triângulo maior, o DAC, já temos o valor do H, que é o cateto oposto ao 30, e queremos o adjacente do 30. Então, senhores, tangente novamente nele, só que agora tangente de 30. Quem é a tangente de 30? Aquela tabela lá, né? Você tem que saber. Raiz quadrada a 3 por 3. O H, vou aproveitar aqui sendo 120 raiz quadrada a 3, sobre o X, que é o problema, né? Pedido do problema. Senhores, aqui nós podemos, por exemplo, dividir essa equação pela raiz quadrada do 3, né? Para facilitar um pouquinho, né? Que vai ficando, ó, 1/3. E aqui 120 sobre X. Então, x vezes 1, né? Vamos cancelar, repetimos a raiz quadrada a 3, ficamos com x vezes 120 vezes o 3. Então, concluímos que o x do problema, desse afastamento, AD, equivale a 360 graus. Então, senhores, aí é um problema que serve de modelo para vários e vários outros. Agora, um avião está a 600 metros de altura, quando vê a cabeceira da pista sobre um ângulo de 30 graus. A que distância o avião está da cabeceira dessa pista? Então, gente, vamos supor aqui uma pequena figura. Temos o avião, que numa condição visual, ele avista a pista com um ângulo de 30 graus. Ele está a 600 metros de altura. Então, gente, aqui temos uma condição de paralelismo, podemos dizer que esses dois ângulos são congruentes, né? Pelo teorema de Tales, nós tiramos isso. Então, para chegarmos ao pedido do problema, que é a que distância o avião está da cabeceira da pista, vamos chamar aqui esse de x. Ó. Então, a figura auxiliar, a altura do avião 600 metros, o nosso pedido do problema é justamente a distância em que ele encontra-se da cabeceira da pista, né? E no caso vamos usar esse ângulo, né? Que é o ângulo de 30 graus. Então, gente, olha lá na figura auxiliar, ficou bem prático. Com a razão trigonométrica, para você matar esse x, você vai usar que razão trigonométrica da 30 graus? Temos a 30, o cateto oposto, né? Isso aqui é o ângulo 90 graus, e a hipotenusa é o pedido. Então, gente, que vamos usar? Cateto oposto e hipotenusa chama quem, gente? O velho seno, né? Seno de 30, então, 600, que é o cateto oposto, repetimos, sobre a hipotenusa, que é o nosso x, que é o pedido. Ora, seno de 30, o meio, igual a 600 vezes sobre x. Senhores, cruzando, né? Ficamos com x, 2 vezes os 600, 1.200 metros é a distância que este avião encontra-se da cabeceira da pista. É outro estilo de problema, gente, que aparece também com boa frequência. Faça sempre a figura, que lhe ajuda bastante o emprego da razão trigonométrica.
Bom, gente, vamos aqui um bem interessante, né? Esta figura é formada por 3 triângulos retângulos que têm ângulos agudos de 30. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo A, B, C, 30 graus aqui. Temos o triângulo retângulo A, C, D, também 30. E o triângulo retângulo A, D, E. São 3 triângulos retângulos em sequência, digamos assim. Todos eles com ângulo agudo de 30 aqui nesse pezinho. Ele diz que sabes que BC mede 3 centímetros. BC, esse cateto aqui, né? Por sinal, já é oposto a esse ângulo aqui, ó. Calcule a medida do DE, de DE. DE é justamente esse cateto oposto ao 30 graus, lá no último triângulo. Tá? Nós vamos chamá-lo aqui, por exemplo, de X. Bom, gente, a nossa meta é X. O que é que você verifica? Se você partir logo para o triângulo lá de cima, o primeiro lá, você não vai matar nunca esse X, né? Porque você, ao aplicar uma das razões trigonométricas envolvendo o seno, você fica a depender, ó, de 2 dependências que você não conhece. Então, gente, nesse tipo de problema, o que é que você vai ter que fazer? Começar do pezinho aqui, como se diz, ó. No primeiro triângulo ABC, nós vamos o cálculo desse A, que é quem nesse primeiro triângulo? É a hipotenusa. Hipotenusa é o pedido, temos o cateto oposto a 30. Então, senhores, com a razão trigonométrica, se temos um ângulo agudo, o oposto, o cateto oposto a ele, e a pedida é a hipotenusa, o velho seno, né, senhores? Mais uma vez, o seno do 30 vai ficar a depender cateto oposto sobre a hipotenusa, 3 sobre A. E então, seno de 30, senhores, é o meu, 3 sobre A. Vamos cruzar, né? Ficamos com A vezes 1 é A, 2 vezes 3, 6. Conclui-se então que o A, 6 centímetros. Então, já temos o A. Vamos agora trabalhar no triângulo retângulo, digamos aqui do meio. Já temos o A, né? Já é alguma coisa. Então, para isso, trabalhando no triângulo ACD, né? Que já temos o valor do A, vamos em busca desse B, ó, para chegarmos ao X. No triângulo ACD, vamos usar quem? Se temos o valor do cateto adjacente a 30 e não sabemos a hipotenusa. Cateto adjacente se tem, que é o A, e não se tem a hipotenusa. Quem vamos usar, senhores? Cosseno neles, né? Cosseno do 30 vai ficando na nossa figura, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, cosseno de 30, raiz quadrada 3 sobre 2. Valendo o A, que é quem? É o 6 sobre B. Senhores, vamos cruzar o cálculo B, né? Fazendo essa multiplicação meus extremos aqui, ficamos com B raiz quadrada a 3, ou raiz quadrada a 3 vezes B, igual 2 vezes 6, 12. Isolando B, raiz quadrada a 3 vezes dividindo. Precisamos racionalizar essa fração. O fator racionalizante é a raiz quadrada do 3. Olha só. Raiz quadrada do 3 vezes a raiz quadrada do 3 dá raiz quadrada do 9. E raiz quadrada do 9, senhores, é 3. Então, dá para a gente dividir 12 por 3, que vai ficar quem? Ó, 4. Raiz quadrada 3 é o valor dessa dimensão desse cateto no último triângulo B, né? E para finalmente chegarmos ao X, vamos usar o último triângulo, que é o ADE, em que temos um ângulo agudo, temos um cateto adjacente, que é o B, calculamos agora, e o cateto oposto é o pedido em relação a 30 graus. Ora, gente, qual a razão trigonométrica que usamos, tendo-se o cateto adjacente e pretendendo-se o oposto a 30? Tangente nele, né, senhores? Tangente de 30 graus, cateto oposto X, sobre o adjacente, que é o B. Substituindo os valores da tangente de 30 e o B, ficamos então a depender de quem? Raiz quadrada 3 sobre 3, igual a x sobre o valor do B, que é 4 raiz quadrada 3. Senhores,
vamos aqui isolar o x, ó. Esse 4 raiz quadrada 3 vai multiplicar a raiz quadrada do 3 lá. Então, podemos dizer que fica como? Ó, 4 raiz quadrada 3 vezes a raiz quadrada 3 sobre 3. Voltamos a trabalhar com a raiz quadrada do 9, que é o produto desses dois radicais. E a raiz quadrada do 9 é 3. Simplificando, então, 3 por 3, trabalhamos ou podemos citar que o valor do x pedido, 4 centímetros. Bem, gente, deixamos a seguir 10 questões para vocês fazerem aqui um pequeno treino, né? Temos aqui as 5 primeiras, aconselhamos a vocês executarem e aqui as outras. Fazendo aí um total de 10 questões, esperamos que o gabarito esteja correto. Não deixe de praticarem, tá? E no mais, vamos aqui uma pequena voltinha do turismo no nosso Cascavel, a nossa lindérrima praia da Barra Nova, com seus barcos pescadores, o seu Morro do Careca, e bem como o seu pescado saborioso, que é uma delícia. Então, valeu, bons estudos e até a próxima.